Era uma vez 3 porquinhos. Esse vídeo aqui eu vou te contar essa história, só que de uma maneira diferente. Então era uma vez 3 porquinhos. Esses 3 porquinhos já estavam saindo de casa e a mãe deles disse para eles, deu um último conselho ali, né? Olha, tudo que vocês fizerem, façam da melhor forma possível. E aí esses 3 porquinhos saíram. E depois de um tempo eles encontraram espaço para eles construírem as casas deles, né? E o primeiro porquinho, né? O porquinho mais novo, foi lá e construiu uma casa de palha. Porque ele acreditava que essa era a maneira mais fácil e mais rápida para ele construir uma casa. E aí ele teria tempo para brincar, para se divertir, para fazer o que ele quiser. E o mais novo terminou essa casa em um dia. E aí foi lá o segundo porquinho e decidiu fazer uma casa de madeira. Pegou uns galhos lá, juntou tudo e ele levou 3 dias para construir essa casa de madeira. Ele queria construir bem rápido também, para ele já ir lá e ter tempo para brincar, para se divertir, para fazer o que ele quiser. E aí chegou o terceiro porquinho, o mais velho de todos. E ele foi lá e trabalhou consistentemente e construiu uma casa e começou a construir uma casa de tijolos e pedras. E os outros porquinhos riram dele, porque eles achavam que esse esforço era inútil. E aí, em mais ou menos um mês, esse terceiro porquinho terminou a casa dele. E ele conseguiu terminar essa casa de tijolos e pedras. Só que daí, um dia, o lobo mau foi lá, ao redor dessas casas, desses 3 porquinhos, e chegou na primeira casa, a casa de palha. E ele chegou nessa casa e ele assoprou, 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 e a casa de palha caiu. E ele pegou e comeu o porquinho mais novo. Aí ele foi lá na segunda casa, a casa de madeira. Ele assoprou, 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 e a casa caiu. A casa desmoronou toda. E ele foi lá e pegou o porquinho do meio e comeu ele também. Só que daí ele chegou na terceira casa, a casa de tijolos e pedras, e ele assoprou, 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 e nada aconteceu. E aí ele foi lá e voltou. E foi embora, para a floresta, né? E aí, qual que é a moral dessa história? No início, todos os outros porquinhos riram dele. Eles riram porque ele estava construindo uma casa de tijolos. Só que quando o lobo mau chegou, todos eles se foram. E só sobrou o único porquinho que construiu a casa de tijolos. E por muitas vezes, enquanto esse porquinho estava trabalhando, os outros estavam se divertindo. Enquanto eles estavam brincando, ele estava lá consistentemente construindo a sua casa, com uma base sólida. Enquanto eles estavam desfrutando, o terceiro porquinho estava construindo a sua casa. E por muito tempo ele construiu a sua casa. E as pessoas sempre perguntavam para ele: cara, quando é que a sua casa vai ficar pronta? E ele sempre dizia: nada grande acontece do dia para a noite. E aí, o dia da colheita chegou. E o terceiro porquinho foi o único que sobreviveu. Só que todo esse esforço ele valeu a pena. Porque o terceiro porquinho, ele conseguiu. E por muitas vezes, as pessoas riram dele. As pessoas desacreditaram dele. As pessoas cobravam ele. As pessoas já achavam que ele não ia dar certo. As pessoas já achavam que ele não ia conseguir terminar aquela casa. Que aquele esforço não era preciso. Que ele estava errado. Que bastava ele construir uma casa de palha e estaria tudo bem. Só que não. Ele quis construir uma casa de tijolos. E ele foi lá e fez isso. E muitas vezes você vê pessoas construindo casas de palhas. Construindo uma casa de palha.
construindo algo no curto prazo, se preocupando apenas com o curto prazo, e elas esquecem o longo prazo. E somente algumas pessoas focam no longo prazo, e elas plantam hoje para colher amanhã, e não tentam colher hoje o que elas nem sequer plantaram. Elas não querem antecipar o futuro. Não. Elas primeiro plantam para depois colher. E essas pessoas são as que realmente vão se tornar bem-sucedidas. São aquelas que estão preocupadas, primeiro, em construir uma base sólida, em construir um negócio sólido, que dure por bastante tempo, para depois elas poderem desfrutar de tudo isso. E não aquelas pessoas que tentam desfrutar agora, que fazem de tudo para aproveitar o momento agora, e elas não se preocupam com o futuro delas. Só que um dia o futuro chega e elas no final pagam um preço muito maior. Então, a sacada é: construa uma casa de tijolos. Construa um negócio sólido. Porque enquanto as pessoas riem de você, no final elas vão querer entrar na sua casa, porque a sua casa é a melhor. Só que às vezes não vai dar tempo. E por elas não terem pagado o preço, elas vão sofrer as consequências. Então, essa é a grande sacada. Tamo junto, e esse vídeo aqui vai ficando por aqui.